Antes de nós prosseguirmos, queremos registrar a presença dos juízes de direito, os senhores Vitor Camolês e Marcos Tadeu. Vamos agora para a segunda palestra do dia, com o tema Reparação do dano, responsabilidade civil do médico, do gestor, dos planos de saúde e do poder público. O palestrante é o Dr. Gutenberg Fialho, médico advogado, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia, tem o título de especialista em medicina legal e perícias médicas, título de especialista em clínica médica, pós-graduado em medicina do trabalho, administração hospitalar, auditoria em saúde e direito médico e é conselheiro do CRM-DF e presidente do Sindicato dos Médicos DF. Com a palavra, o Dr. Gutenberg. Bem, bom dia a todos, cumprimentar a mesa. Doutor Anastácio, doutor Maldonado, doutor Antônio José, presidente da mesa, doutora Jaqueline, cumprimentar a doutora Geni, presidente da Associação Médica do Acre, doutor Jair Bisol, promotor de Justiça do Distrito Federal, e um cumprimento especial ao presidente do Sindicato dos Médicos do Acre, doutor Ribamar, e os colegas, porque hoje é o dia do médico. Hoje é o dia em que nós, médicos em geral, a classe médica em geral, comemora essa atividade que tem dado muita satisfação, muito prazer, mas que tem também trazido alguns problemas no decorrer da atividade profissional. A responsabilidade civil médica é um tema interessante que deve fazer parte do currículo médico, os temas de direito médico, aliás. Na década de 80, o professor Genival Veloso de França escreveu o primeiro compêndio de direito médico. E desde aquela época que ele defende a inclusão da cadeira de direito médico na grade curricular do curso de medicina. E, passados 3, 4 décadas, não conseguiu êxito ainda. Mas as coisas têm avançando e nós temos conseguido colocar nos congressos médicos, nos seminários, nos eventos médicos, temas de direito médico com a importância que se tem hoje com a criminalização do ato médico e com a judicialização da saúde. Bem, nós vamos tecer alguns comentários sobre responsabilidade civil médica. Temos aqui uma declaração de conflitos, de interesse, evidentemente que não é o caso. Próximo. Bem, a responsabilidade civil médica, como já foi discorrida pelo palestrante anterior, ela é um instituto jurídico que diz que quando você causa um dano, tem a obrigação de reparar. E na atividade médica, quando há uma complicação, o primeiro questionamento que aparece é a questão do erro médico. Né? Se popularizou a ideia de erro médico, e aí já tem a culpa presumida. E qualquer atividade profissional, quando você causa um dano, tem a obrigação de reparar e consta no ordenamento jurídico, está lastreado nos diplomas legais, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. A responsabilidade civil ela pode ser subjetiva e objetiva. A culpa, a responsabilidade civil, tanto subjetiva como objetiva, é baseada na culpa. E é evidentemente que tem que haver o nexo causal. Não basta haver o evento e o dano. Tem que haver o nexo causal. E se tem um evento, tem o dano e não tem o nexo causal, você não vai haver responsabilidade porque não vai haver culpa. Quando você tem a responsabilidade civil do profissional, que é a responsabilidade civil subjetiva, a culpa tem que ser provada por quem acusa. No caso, seria quem está demandando contra o médico, o paciente. Na responsabilidade civil objetiva, que é da pessoa jurídica, nós temos uma atividade profissional onde se assume o risco, e aí ela não é baseada na culpa, ela é baseada no risco, no impedimento. Você assume uma atividade econômica e deve responder pelas consequências advindas disto. O que é que nós observamos hoje na atividade médica? A pejotização dos profissionais liberais.
O profissional, até pouco tempo atrás, exercia sua atividade como médico, pessoa física. Hoje ele necessariamente tem que constituir uma pessoa jurídica. E aí é o problema. É a inversão do ônus da prova. Na culpa objetiva, o acusado é que tem que provar que não errou. Ele tem que provar que todos os procedimentos executados são corretos. Não há o ônus do acusador. Todos os contratos hoje realizados entre os médicos e os planos de saúde são realizados como pessoa jurídica. A probabilidade de fazer como pessoa física só que os planos de saúde não aceitam. Então, nós médicos estamos numa situação complicada. Quando há demanda contra o hospital, ocorre a denunciação à líder. Quando você vai ao processo como pessoa física, é uma situação. Mas como, para atuar no hospital, o hospital exige que você constitua a empresa, é o fenômeno da pejotização, você entra na responsabilidade objetiva. E aí a sua defesa se torna complicada. A culpa ela pode ser por negligência, imprudência e imperícia. A negligência, você deixa de fazer alguma coisa, é o colega que vai fazer um ato cirúrgico e não solicita ao paciente o risco cirúrgico. A imprudência é a afoiteza. E a imperícia é a falta de habilidade para aquele procedimento, para aquela especialidade. Consiste a imprudência em enfrentar prescindivelmente um perigo, a negligência em não cumprir um dever, o desempenho de conduta, a imperícia na falta de habilidade para certos místeres. Na prática médica, o que é que nós vemos na questão da imperícia? É comum os colegas realizarem vários procedimentos cirúrgicos ao mesmo tempo, por comodismo, por pressão dos pacientes, por imposição das operadoras. O colega faz uma esterectomia e resolve fazer uma dermolipectomia, fazer a plástica de abdômen da paciente. Ele aumentou a duração do tempo cirúrgico. Ele expôs o paciente a riscos, a complicações cirúrgicas maiores. Mestre Genival Veloso de França dizia que, como médico, o curso médico no Brasil é terminal, ele estava apto para exercer qualquer ato médico, é perito, portanto não responderia por imperícia. Ele hoje já mudou esse conceito e é evidente que nós não conseguimos dominar todos os conhecimentos médicos. É impossível, humanamente impossível. Não dá para você, que é neurologista, querer fazer uma cesariana, querer fazer um procedimento de outra especialidade, termina sendo, não tendo habilidade e incorrendo na imperícia. Próximo. Como nós comentamos ainda há pouco, o diploma legal prevê a questão da responsabilidade civil. Nós temos especificamente no Código Civil, artigo 5.545, médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras, dentistas são obrigados a satisfazer o dano sempre que da imprudência, negligência ou imperícia atos profissionais resultar morte, inabilitação de serviços ou ferimentos. É específico. Né? A relação jurídica existente entre o médico e o paciente é obrigacional, vale dizer, ex-contratos, é uma relação contratual. E observe, os senhores, que esse contrato ele não precisa ser escrito. Ele se materializa, ele acontece a partir do momento que aquele paciente chega num pronto-socorro, onde você está de plantão na clínica médica, e não conseguiu consulta com um psiquiatra porque não tem no mercado, porque o plano de saúde não disponibiliza, porque o Estado não contrata, e ele te pede uma receita do psicotrópico. Ou ele te aborda num corredor e pede uma receita para comprar uma medicação que ele usa rotineiramente. A partir daí se estabeleceu a relação contratual. E qualquer complicação decorrente disso, você passa a responder. O Código de Defesa do Consumidor, como bem colocado anteriormente pelo Dr. Maldonado, no artigo 14, diz que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. O médico, ao assistir o cliente, assume a obrigação de meio e não de resultados. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor, prevendo a responsabilidade dos profissionais liberais
Responsabilidade civil subjetiva, ou seja, baseada na culpa, onde quem demanda, quem acusa, tem a obrigação de provar o que está acusando, o que está colocando. Entretanto, tem ocorrido com certa frequência a inversão do ônus da prova. E o que é isso? No decorrer do processo, o juiz manda que ele faz a inversão do ônus da prova, manda que o acusado prove que não errou. Ele passa a ter a obrigação de provar que não errou. E um dos principais argumentos disso é a hipossuficiência. A hipossuficiência científica, doutrinária. O paciente ele não tem conhecimentos científicos, conhecimentos médicos, para provar que o procedimento foi correto ou não. Ou para provar sua tese que o procedimento foi errado, que houve erro médico. Só que aqui nós temos um problema. Na hipossuficiência econômica é uma coisa, a hipossuficiência doutrinária científica é outra. O médico ele está sozinho para fazer sua defesa, porque quando alguém é acusado de erro médico, até os familiares se afastam. Os colegas não cumprimentam mais nos corredores, ele entra em depressão, quando sai na imprensa, na mídia, é um desastre, acaba com a vida profissional dele, né? Quando o processo é concluído, não aparece nenhuma matéria no rodapé da revista para dizer que o doutor é inocente. Mas a vida profissional dele já acabou. O consultório já esvaziou. Lembro muito bem o que aconteceu com a cantora Cássia Kiss. Aliás, Cássia Eller. Cássia Eller teve um infarto agudo do miocárdio no Rio de Janeiro e a imprensa toda caiu literalmente matando os profissionais que atenderam a cantora no pronto-socorro. Depoimentos do Ministério Público que o doutor fulano e ciclano não tem a mínima condição de exercer a medicina. O Correio Brasiliense, as matérias eram terríveis. Resultado do caso. Foi considerado improcedente, o Conselho Regional de Medicina arquivou. E, como eu tomei conhecimento disso? Eu estou no shopping em Brasília, num shopping tem lá, Pátio Brasil, tomando um café ali, olho para a prateleira, está lá o livro. Cássia Eller, apenas uma menininha. E estava o relato do fato do óbito da Cássia Eller. Ela tinha cardiopatia chagásica grave, não fazia acompanhamento, e foi a óbito. Não teve nada a ver com o Brasil administrado pelo colega, que o Ministério Público dizia que acelerou a absorção da droga que ela tinha tomado. Só que ela não tinha feito consumo de droga nenhuma. Os senhores sabiam disso? Os senhores ouviram ou leram alguma matéria na mídia, escrita ou falada, dizendo que os colegas foram acusados injustamente? Os senhores têm ideia do dano material e financeiro e profissional que a matéria a nível nacional causou na vida desses profissionais? É um problema grave a inversão do ônus da prova. O médico assistir o cliente assume a obrigação de meio e de resultado. Já discorrido pelo professor Dr. Maldonado. A obrigação médica, o ato médico é obrigação de meios. Nós médicos não temos a obrigação de curar o paciente, mas temos a obrigação de usar todos os recursos diagnósticos e terapêuticos para atingi-lo. Se não conseguimos, mas tentamos. Só que o médico, ele não tem o controle dos fatos, ele não tem o controle dos recursos, ele não tem o controle da administração pública, da administração do seu centro de saúde, da administração do seu hospital. E muitas das vezes ocorre a punição, a condenação, quando ele não está no comando dos acontecimentos. E aí, para você provar que o hospital não te disponibilizou o anestesista no momento certo, a transfusão de sangue no momento certo, a tomografia no momento certo, é muito difícil.
mas é a obrigação de meio e dá um certo conforto, porque a doutrina consolidou e não há dúvidas. Ao questionamento quanto à obrigação de resultados. A obrigação de resultados, ela inicialmente veio das atividades comerciais, o caso muito bem ilustrado do pintor, citado anteriormente, mas que trouxeram para a atividade médica. Há uma discussão grande hoje também na doutrina, em que a atividade médica não teria exceção quanto à questão de meio do resultado. O Dr. Maldonado colocou ainda há pouco aqui a respeito do cirurgião plástico. E a questão não é da atividade, a questão é da conduta. Não interessa se a cirurgia plástica é reparadora, ou é embelezadora, ou é estética. Eu não tenho como dizer que o nariz do Dr. Carlos Fernando, secretário jurídico do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, vai ficar bonito. Eu não posso prometer, eu não posso assegurar. Não depende só de mim. Depende da reação do organismo dele. Depende dele seguir as minhas observações. E aí entra nas excludentes anteriormente comentadas. Né? Só que tem um detalhe. A cirurgia plástica, na nossa visão, ela é de meios. A questão é a conduta do profissional. E aí é onde os senhores têm que ter cuidado. Os senhores não podem fazer comércio. Não podem fazer propaganda enganosa, doutor Maldonado. Ela passa a ser a obrigação de resultados quando eu jogo alguém no meu computador que nem Deus resolve e digo que ela vai ficar bela. Porque nem o Criador do universo vai fazer milagre, como é que você, um pobre mortal, pode prometer? Então, a obrigação de resultados na cirurgia plástica está condicionada não à especialidade, mas sim à conduta do profissional. Isso tem que ficar bem explicitado, bem delimitado, bem evidenciado. O paciente grave na perspectiva da família e do médico. Essa aula a gente vem há alguns anos dando para os médicos residentes da Fundação, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E ao longo do tempo a gente vem enriquecendo as lâminas e tal. E um belo dia, plantonista da clínica médica entra numa enfermaria, um paciente grave já com a síndrome, a famosa JEC, a síndrome do Jesus está chamando, e a família querendo que o paciente fosse para a UTI. Eu examinei o paciente, vi que não tem indicação de internação na UTI. E a auxiliar de enfermagem me chama, doutor Gutenberg, a família, eu digo, olha, não tem indicação de UTI, o paciente já terminal, tal. Mas, doutor Gutenberg, a família acha que ela vai receber alta e aí vai ser acompanhada e tratada pela família em casa. E aí é o conflito. O médico diagnostica o quadro clínico do paciente, ele não tem indicação de ir para a UTI e a família quer que você indique, interne e encaminhe novamente o paciente para a UTI. Como é que fica? Você não encaminha o paciente para a UTI, 2 dias depois o paciente morre, ou logo em seguida, você sai, meia hora depois a paciente vai a óbito. E a família entra com ação de indenização porque você não encaminhou o paciente para a UTI. E aí, meus amigos, colegas médicos e estudantes de medicina, doutor Ribamar, nós chamamos a atenção também para a questão da prática da medicina defensiva. Não tem jeito. Porque senão você continua sendo demandado, e aí vem um cidadão que te diz, não, Gutenberg, se você está sendo um mercantilista, você está preocupado com os gastos que esse paciente vai dar para o plano de saúde ou para o Estado. Mas esse paciente terminal, na UTI, ele vai ter mais conforto. E aí você entra na discussão, entra na polêmica. Na dúvida, manda paciente para a UTI. Porque você vai evitar, provavelmente, mais uma demanda. Um processo a menos. A questão da medicina defensiva é uma prática também que deve fazer parte, um ensinamento que deve fazer parte dos nossos congressos, dos nossos seminários, dos nossos encontros. Entretanto, ela tem que ser praticada com responsabilidade. É o que nós vamos ver mais na frente, a teoria da perda de uma chance,
tudo tem que ser aplicado com responsabilidade e com parcimônia. Próximo. A teoria da perda de uma chance, ela vem do direito francês e trata-se de um tipo de dano projetado no futuro. Tal noção serviria para posicionar no lugar do dano patrimonial ressarcível um prejuízo frequentemente incerto, ou seja, vinculado não de maneira clara, mas sim muito provável ao evento danoso. E ela chegou há pouco tempo na nossa doutrina, na literatura, quem tem tratado bem sobre isso é o professor Miguel Kifuri Neto, tem uma obra que trata bem disso, o ônus da a culpa médica e o ônus da prova, lançado uns 2 ou 3 anos atrás. E o que é que acontece com a teoria da perda de uma chance? O ato médico ele é dinâmico, não é estanque. Eu examino um paciente com a cefaleia agora, o quadro clínico numa enxaqueca. Daqui a 3 horas, 4 horas, 6 horas, esse camarada me rompe um aneurisma. Eu examino o paciente com a dor abdominal, sugestiva ali de uma doença inflamatória pélvica, de uma parasitose, algum tempo depois rompe um aneurisma de aorta abdominal. E é nisso que consiste a teoria da perda de uma chance. Trata-se de um tipo danoso projetado, trata-se de um tipo de dano projetado no futuro, onde você poderia ter evitado com a sua conduta. Só que eu não tenho domínio do fato. Aquele fato ele tem uma dinâmica própria. Para você aplicar a teoria da perda de uma chance, você tem que mostrar que a negligência ela está bem caracterizada e era previsível. Eu não tenho como, uma paciente gestante, 11 filhos, tudo parto normal, com um períneo cheio de lacerações, de rupturas. Lá, em -3, o doutor Murilo, como os colegas no Hospital Regional da Ceilândia, na maternidade do Hospital da Ceilândia, se tem mais algum ginecologista aqui, entende o que eu estou falando. O menino já nascendo, um líquido meconial fluido, mostrando que o feto começou a entrar em sofrimento. Mas o tempo que vai levar de pedir sala, chamar anestesista, vai demorar mais do que deixar evoluir para a parte normal? O que é que o obstetra vai fazer? Deixar que evolua para a parte normal. Mas essa paciente vai e faz uma parada de progressão. As contrações param de um momento para outro. O feto vai a óbito. E aí, doutor Murilo, doutor Gutenberg é processado. Mas, doutor, o senhor poderia ter feito uma cesariana e salva a criança. Teoria da perda de uma chance. É justo aplicar a teoria da perda de uma chance nessas situações? Mas nós estamos vendo com certa frequência a aplicação da teoria pelo judiciário. Isso nos preocupa, doutor Maldonado. Que as coisas são dinâmicas. Nós não temos, o profissional médico não tem um controle dos eventos, dos atos. Então tem que ter bastante parcimônia. Não é só na prática da medicina defensiva, mas são com essas teorias que vêm surgindo e incorporando a doutrina nossa. Próximo. Quando do estabelecimento do processo, da relação processual, da ação de indenização, geralmente se é indicado a perícia médica, se solicita a perícia. Né? E a perícia é a rainha das provas. Ela que vai levar para os autos, para o juiz, a verdade real dos fatos. O perito ali, ele vai instruir o judiciário, vai levar o conhecimento daquele fato, dar embasamento para que o juiz construa a sua sentença. Certamente a avaliação do suposto erro médico é a mais completa e delicada tarefa da legisperícia. Os objetivos essenciais desta avaliação pericial resume-se em considerar o dano, estabelecer o nexo causal ou concausal e avaliar as circunstâncias em que se verificou o ato médico. Próximo. Na avaliação
qualitativo do dano, deve-se utilizar uma metodologia onde se unem os meios médicos legais convencionais, os exames subsidiários necessários e se considerem todas as constitutivas do laudo pericial. Este dano pessoal aqui considerado apenas aquele cujo resultado se traduz pela alteração anatômica ou funcional de uma estrutura, mas a qualquer desordem da normalidade individual. Quando da avaliação da responsabilidade profissional em determinado ato médico, no âmbito administrativo, por interesse da função pública dos conselhos regionais de medicina, é imperioso que se leve em conta os critérios de conduta do acusado. Isto nada tem a ver com os parâmetros utilizados na avaliação do dano de natureza criminal. Desta forma, diante de um caso de insucesso numa vida profissional e ética irrepreensível, existia a devida compreensão e elevada prudência quando se considerar alguns resultados, pois eles podem ser próprios das condições e das circunstâncias que rodearam o mau resultado, sem imputar levianamente a isso uma quebra dos compromissos morais ou uma transgressão dos deveres de conduta. Não se pode considerar como culpa aquilo que transcende a prudência, a capacidade e a vigilância humana. Genival Veloso de França. Veja bem, o professor diz muito bem. 5 minutos. Não se pode, a questão considerar alguns resultados, eles podem ser próprios das condições e das circunstâncias que rodearam o mau resultado. As condições e as circunstâncias podem ser determinadas pela perícia. E outro problema nosso é a forma como nós não valorizamos a prova pericial. Aí, doutor Anastácio, doutor Maldonado, mas dois juízes aqui presentes devem saber disso muito bem. A importância que tem a prova pericial. E o que é que nós médicos fazemos? O que é que os advogados fazem? Primeiro, que o médico indica para ser assistente técnico no processo, um colega, um amigo, sem formação pericial nenhuma. E são indicados pelo judiciário também peritos totalmente despreparados. Então nós temos juízes que não têm um conhecimento médico e peritos despreparados e assistentes técnicos mais despreparados ainda. E o que é pior, ele não acompanha a formatação da contestação. Ele não faz a aquisitação, o assistente técnico. E é chamado a ser indicado às 14 horas, quando o prazo termina às 18. Nós tivemos agora, final do ano passado, a fusão das especialidades médicas de perícia médica com medicina legal. E criado, ou mudado o nome da especialidade de medicina legal para medicina legal e perícia médica. Agora é uma especialidade médica, não é mais uma área de atuação. O médico perito ele tem que ter formação pericial. Ele tem que saber manipular o processo. Ele tem que pegar o despacho saneador do processo, aquela decisão interlocutória, onde o juiz questionou o que está sendo motivo da lide. O que é que ele quisitou. Se ele não souber fazer isso, você vai indicar alguém que não tem formação, vai preparar um belo trabalho científico, que não vai ajudar em nada a esclarecer a lide. Então, o conceito de que para ser perito tem que ser da especialidade, isso acabou. Isso já caiu por terra. Nós temos criar essa cultura, estabelecer essa discussão, criar essa discussão com o judiciário, e para ser nomeado perito, o cidadão ele tem que ter formação pericial, porque senão ele vai causar um desserviço ao judiciário e um desserviço à classe médica. E o que é pior, os colegas se propõem a fazer perícia sem formação só para ter mais uma fonte de lucro, uma fonte de renda, mais um mercado de trabalho. Nós esperamos que, com a criação da nova especialidade, os cursos de formação, as provas de títulos sejam feitas com mais frequência para que nós consigamos qualificar mais a área. Agora, em Fortaleza, teve a segunda prova de título de especialista em medicina legal e perícia médica, num congresso de Genival Veloso de França. Aí eu aproveito para vender meu peixe. Fui um desaprovado nesse segundo prova de título e atuo na área já há mais de 20 anos. Mas antes de ter o título de especialista em medicina legal e perícia médica, eu tinha curso de formação em perícia médica. Foram 18 meses de formação. Então isso é fundamental e nós negligenciamos. Próximo.
Bem, aqui é um modelo de laudo médico pericial. Ele é bem simples, é como eu faço. Primeira página, o número do processo, não há identificação das partes. As partes já estão identificadas no processo. Objetivo, já determinamos o objetivo da perícia, já está lá na decisão que saneou o processo, na decisão interlocutória, o que o juiz quer que se esclareça. E aí você colhe a história. Próximo. Considerações técnicas breves do fato, da patologia. Próximo. Tá? Pode passar. Discussão, se houver necessidade de você discutir, se for um fato realmente polêmico. Conclusão, você tem que concluir. Nem sempre você pode ser taxativo, mas, na maioria das vezes, o laudo médico pericial tem condições de ser conclusivo. Então, você tem que ser bem objetivo e dizer, olha, isso ocorreu ou não. Não cabe em laudo médico pericial ficar escorregando, ficar tangenciando. Laudo médico pericial não é lugar para se desfazer política. É lugar para ser pragmático. Isso aconteceu. Evidentemente que uma pequena percentagem você vai dizer, olha, não dá para se afirmar que isso ocorreu ou não. Próximo. Pode passar. Pode passar. Bem, jurisprudência. Mais do que firmado, omissão de cuidado no uso de aparelhagem. Foi bem. Meu tempo encerrou e... Não? Eu pensei que já tivesse caçado a palavra. Não, voltou. Omissão de cuidado no uso de aparelhagem. Evidentemente que o anestesista que entra na sala não checa se está tudo funcionando, não tem jeito. Omissão de cautela no emprego de medicamentos. Dosagem de medicamentos errados. Demora no atendimento de pacientes. Instrumento deixado na cavidade abdominal. Já consolidou a jurisprudência, que é erro médico, e aí se trabalha aí para tentar diminuir aí o quanto indenizatório. Próximo. Bem, termo de consentimento informado, foi comentado anteriormente também, isso aqui é fundamental e não há ainda cultura médica com isso aqui. Os donos de hospitais estão exigindo na internação termo de consentimento informado, mas o doutor no consultório negligencia. Isso é um problema. Nós temos que colocar também no nosso encontro, nas nossas palestras, nos nossos seminários, um tema, um painel para se falar sobre o termo de consentimento informado. O termo de consentimento informado ele tem que ser legível, o paciente tem que entender, e quando dá recusa do paciente, recuse também atendê-lo ou operá-lo. Se o paciente não quer assinar o termo de consentimento informado, não tem problema, peça para ele procurar outro colega. Né? O termo de consentimento informado ele não pode ser imposto, não pode ser chantagem. Se o senhor não assinar isso aqui, eu não lhe opero. Ele tem que ser uma conversa amena, uma conversa franca. Judicialização da saúde é outro problema, que está aumentando as ações por responsabilidade civil. O modelo de atendimento hospitalocêntrico, os hospitais cheios, os pontos de socorro cheios, poucos profissionais da área de enfermagem. E a hospitalização da população assistida é um fenômeno recente. Eu aqui reivindico para mim essa expressão, hospitalização da população assistida, porque eu tenho mais de 20 anos de pronto-socorro, é um fenômeno novo, assim como a americanização do sistema da medicina suplementar, que eu venho usando isso há mais de 2 anos nas minhas palestras, principalmente na medicina suplementar. O que é que ocorre? Se faz um levantamento de número de pacientes que o doutor atendeu e se joga estatística. Não, doutor, o senhor atendeu 300 pacientes, o senhor tem que internar 3 ou 4%, 10% desses pacientes atendidos. Mas como? Não tinha indicação de internação? Não, mas segundo levantamento, segundo normas, segundo índices da Associação Nacional dos Hospitais Privados, tantos pacientes atendidos, tanto tem que ser internados. E aí nós entramos na questão da mercantilização da medicina, da americanização do sistema da saúde suplementar. E aí você interna um paciente sem indicação, você indica um procedimento sem indicação, que pode levar uma série de complicações, uma série de iatrogenias, e você vai ser acionado lá na frente. E se você
não cede à pressão dos empresários da medicina, você perde seu emprego. Esse é um dilema. E, bem, mas hoje é dia de comemoração, hoje é dia dos médicos, e vamos tratar desse assunto nos próximos seminários, nos próximos congressos, que são muito importantes, e é a mensagem que eu quero dar, que eu quero deixar doutor Ribamar, doutor Ortiz, como advogado do Sindicato dos Médicos, doutor Moelo, é que cada vez mais esses temas de direito médico façam parte da nossa formação. Senhores, muito obrigado.